Seja muito, mas muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal, o primeiro do dia. Vamos começar o dia bem hoje, né? Seja muito bem-vindo, muito, mas muito obrigado por me recepcionar na sua casa. A gente tem que começar o dia bem, tem que começar o dia feliz, sabendo que mesmo que os percalços venham e que as dificuldades venham, você tem alguém ali do seu lado para te ajudar a enfrentar isso. Uma das passagens que eu mais gosto, uma música, né, na verdade, que eu mais gosto, que minha mãe ouvia sempre, não sei se você lembra do Padre Zezinho, minha mãe adora Padre Zezinho, gosta demais da música do Padre Zezinho, é Passos na Areia. E quando você está no momento mais difícil e que parece que você está caminhando sozinho, é porque Deus está te carregando, Ele está trazendo força para você. Então, vamos começar nesse momento sempre observando. Se você está vendo só um passo, é Deus te carregando, tá bom? Bora começar? Eu sei que você está aqui por informação. E se você quer informação de qualidade, achou o seu canal certo. Não precisa nem seguir a Globo, não precisa seguir os outros canais, não. Pode deixar que aqui eu trago o que você precisa saber. Mas se gosta também, fazer o quê, né? Não sou ciumento, tá? Vem comigo, vamos começar falando de matéria. Lembrando, se não é inscrito, inscreva-se. Entra aqui no nosso canal e dê uma força. Bora começar. Olha só isso aqui que eu trago para vocês. Essa matéria é do Igor Gadelha, tá? Do jornal Metrópolis. A preocupação do PL com a segurança de Michele Bolsonaro. PL está preocupado com a segurança de Michele Bolsonaro durante as viagens que a ex-primeira-dama planeja fazer pelo Brasil em breve. O PL vem tendo uma preocupação especial com as viagens que Michele Bolsonaro planeja fazer pelo Brasil nos próximos meses. Um dos aspectos que mais preocupam integrantes da cúpula do partido é a segurança da primeira-dama durante essas agendas. Dirigentes do PL prevêem que petistas e militantes de esquerda vão hostilizar Michele durante as viagens, sobretudo na região Nordeste. Vamos entender uma coisa. Michele Bolsonaro já vem sendo hostilizada. E sabe aquela turma da lacração, as feministas? Elas não se preocupam pelo fato da Michele ser mulher, da popularidade de Michele. Isso não é empoderamento. Empoderamento é a MC Pipoquinha que põe outra mulher pelada e faz sexo oral nela. Isso é empoderamento para essa turma lacradora. Mas a Michele Bolsonaro, para eles, não é. E outro ponto também que chama atenção nessa matéria do Metrópolis. Vamos lá, mas não é a direita que é violenta e agressiva? Não é a direita que é quase fascista, que se alinha com ditadores como, por exemplo, Donald Trump? Pois é, a hipocrisia escancarada da polaridade que existe no Brasil e da passação de pano para a esquerda no Brasil é gigantesca. Os riscos à vida de Bolsonaro, ou vão lembrar Adélio, você já ouviu falar do caso Adélio? Pois é, partiu da esquerda. Casos graves de ataques, inclusive o MST, que invade fazendas e vai extorquir os fazendeiros, isso é gravíssimo. E é lógico que a Michele Bolsonaro está em risco, é ameaçada, sofre todo tipo de ameaça. Tentaram destruir a reputação dela. É caso de Ema, é caso de Carpa, é caso de amigo que é homossexual, é caso de tentativa de impor que ela atraía Bolsonaro até com terra lá. Então, assim, foram tantos ataques, foi tanta coisa que tem que ter força para estômago para enfrentar tudo isso. Mas agora o que o jornal Metrópolis está trazendo não é ataque à reputação, não, é ataque físico mesmo que pode acontecer. Então, assim, é lógico que o PL vai ter um cuidado redobrado com a Michele Bolsonaro e principalmente com o Bolsonaro. Seguranças terão que fazer um trabalho redobrado para garantir a equanimidade física e mental da Michele e do Bolsonaro. Lembrando que alguns casos chamaram muita atenção. Caso Teori Zavascki, lembra disso? Então, assim, esse tipo de coisa a gente fica preocupado. Ontem saiu uma matéria que a popularidade de Bolsonaro cresceu 30% depois das eleições. Mas peraí, se a eleição foi tão paritária assim, tão próxima uma da outra, se Bolsonaro já cresceu 30%, se Lula não está mostrando serviço, se o povo está conhecendo de volta quem é Lula, peraí, será que Lula tem chance de ganhar na próxima eleição?
Então, o que eles vão tentar fazer? Eliminar Bolsonaro e Michele Bolsonaro, seja com narrativas ou talvez de outra forma que possa acontecer. Então, assim, a manutenção da segurança de tanto Michele quanto de Bolsonaro é importantíssima e o Metrópolis traz essa informação aqui. Bora interagir com vocês que escrevem os comentários aqui? Vamos lá, eu gosto dessa parte. A Sirene Serpa, muito obrigado por estar aqui no nosso canal. Ela pediu para mim falar o seguinte: fale sobre o voto distrital e as suas vantagens. E a gente vai falar sobre isso. Você sabia que no Brasil impera o chamado voto proporcional? O que é o voto proporcional? O voto proporcional quer dizer que o seu voto não é do candidato que você escolheu, é do partido. Então nós temos dois sistemas. Um voto chama majoritário. Então é quando você vota para o presidente, conta voto a voto. Quando você vota para o senador, conta voto a voto. É o que a gente chama de majoritário. E tem um voto proporcional. O que é o voto proporcional? O voto proporcional é o seguinte: eu tenho um deputado. E cada partido, a depender da quantidade de votos, tem direito de uma cadeira. Então vou dar um exemplo para vocês aqui em São Paulo. A cada 200 mil votos, o partido tem um direito a uma cadeira. Então vamos dizer que um partido aqui, um deputado aqui em São Paulo, ele teve 500 mil votos. Se a cada 200 mil votos ele tem uma carteira, uma cadeira, quer dizer que com 500 mil votos ele tem duas, correto? Então ele vai puxar alguém do seu partido. Então vamos dizer que teve, nesse mesmo partido desse que teve 500 mil votos, teve um aqui, um da turminha, da trupe, que costuma só ser sanguessuga, teve só 30 mil votos. Aí no outro partido, teve um só deputado que teve 180 mil votos. Ele não alcançou os 200, correto? Não alcançou. Então esse cara que teve 180 mil votos, ele não entra. O que teve 30 mil votos vai entrar puxado por aquele que teve 500 mil. É assim que deputados que você nunca nem viu falar na vida costumam entrar. Eles compram votos para alcançar uma medida X ali e os puxadores de votos levam eles. É assim que funciona aqui no Brasil. E pasmem, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. No Brasil, tá? E eu tô falando de eleições de 2022, no Brasil, somente 25 dos 513 deputados federais se elegeram com os votos próprios. Só 25 dos 513, não dá nem 10%, conseguiu voto para entrar. O resto foi tudo puxado. Foi tudo puxado. Isso aqui é o sistema proporcional, ou seja, o voto foi para o partido que conseguiu as cadeiras e ele distribui de acordo com os deputados mais votados do partido. É o que a gente chama de legenda. Isso é uma aberração, isso é uma medida assim, sem noção. Porque, na verdade, nem o cidadão, que é o soberano, que é o dono do voto, sabe, na verdade, em quem ele está votando, quem vai se eleger. Entendeu? É grave. Já o voto distrital. O que é o voto distrital? O voto distrital é a representação do voto majoritário. O que é o voto majoritário? O Sandro recebeu 50 mil votos, o Zezinho recebeu 70, o Zezinho entra. É assim que funciona. Mas você tem que ter uma regra, porque nós temos São Paulo, que tem milhões de habitantes. E nós temos o Amapá, que eu amo de coração, mas que tem pouquinhos habitantes. Como que eu poderia fazer uma regra para estabelecer condições que o Amapá não fique sem representantes? Aí entra o voto distrital. Como que funciona o voto distrital? Eu vou separar cada região do país, cada pedaço, de acordo com distritos, de acordo com uma quantidade X de habitantes. Então vamos pôr um exemplo aqui. O Amapá tem 400 mil habitantes. E se uma cadeira precisa de 200 mil, o Amapá vai ter só 2 cadeiras. Entendeu? Já São Paulo tem milhões de habitantes. E se uma cadeira é 200 mil votos, então eu vou separar em vários distritos aqui dentro de São Paulo. Então, por exemplo, Ribeirão Preto, que é onde eu moro, vai dar um distrito. Então nós vamos eleger 1 ou 2 deputados aqui dentro de Ribeirão. Tem questionamento? Tem. Mas aí mostra também que é de acordo com a população que você vai ter os votos. Essa é a crítica, tá? Mas a grande questão é que você vai estar votando e estar sabendo quem é o deputado que vai estar representando aquela região. E outra, no voto distrital, acaba aquela historinha de só o deputado ficar mandando dinheiro, porque senão
O Amapá não recebe nada de verbas e São Paulo recebe muita coisa. Então, o voto distrital é o melhor, porque você vota no cara. Se eu votei no Nicolas Ferreira, eu quero que o Nicolas Ferreira seja. Se eu votei no Boulos, é o Boulos que vai entrar. Então vai contar os votos e não tem essa. E assim você até enfraquece os partidos. Então, em regra, é uma coisa que é quase impossível de passar no Brasil. Por que é quase impossível? Porque quem vota, se isso vai acontecer ou não, é o cara que está lá dentro e está se beneficiando disso. Então, por mais vantagem que ter, de você eliminar um pouco a força dos partidos, nunca vai acontecer no Brasil. Porque quem vota é o cara que se beneficia disso. A não ser que iniciasse um processo de iniciativa popular, mas ainda assim é muito difícil. Então, essa é a diferença do voto distrital, que é o voto majoritário, que você vota naquele cara e aquele cara, se ele tiver mais votos, ele entra. E o voto proporcional, que é o que tem no Brasil, que só 25 dos 513 realmente tiveram votos suficientes para entrar. Bora lá, mudar de assunto, né? Eu fiquei muito tempo num tema só, mas é porque eu precisei explicar e quando é mais didático, assim, demora mais um pouquinho. Vamos lá. O que está acontecendo? Vamos falar de CPI. A gente quer a CPI dos atos antidemocráticos, não quer? Teve a CPI da Covid no ano passado. Tem um monte de CPI rolando. Mas agora eu tenho que tirar chapéu para um cara que inovou e está fazendo certo. Um deputado quer a CPI para investigar o MST. Eu não me canso de falar que MST parece nome de doença sexualmente transmissível. Mas vamos lá. O deputado federal Tenente Coronel Zuco, que é do Republicanos do Rio Grande do Sul, propôs ontem, terça-feira, uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar a atuação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST. O grupo, que é famoso por invadir propriedades improdutivas, agora quer dominar propriedades rurais produtivas. O que está se apurando? E aqui, vamos de novo tirar o chapéu para o nosso governador do estado de São Paulo, Tarcísio. O que está se apurando? A própria Polícia Civil apurou. Uso de armas, inclusive fuzis. Flávio Dino está calado, ainda não falou nada sobre os fuzis apreendidos com a MST, né? Acho que esqueceu. Extorsão. O que o MST está fazendo? Está chegando até os fazendeiros e falando, olha, se você não me der tanto, eu vou invadir a sua terra. Agora, se você me pagar, eu não invado a sua terra. Isso aí chama milícia, tá? É milícia. Boulos. Freixo. Eu não ouvi. Vocês ouviram eles falar alguma coisa? Não. Mas o Coronel Zuco falou. E ele quer uma CPI para investigar. E olha só, deveria sim ser enquadrado como terrorismo essa ação desse pessoal do MST. Não se engane, não se deixe enganar achando que isso aqui é movimento social, porque não é. Tá? Não é movimento social. Na verdade, é um erro absal, é um erro estranho você falar que isso é um movimento social. Na verdade, isso é um movimento terrorista dentro do Brasil. E não é à toa que durante a gestão Bolsonaro não aconteceu. Voltou o Lula. Lula deveria, no mínimo, se pronunciar e pedir ao MST que não invada terras produtivas, mas é o povo que está botando esse povo para correr. Então, pelo menos o povo no Brasil está fazendo o que tem que ser feito, né? Bora lá, vamos falar um pouquinho mais sobre quem fez o L. Tássio Gereissati diz que não esperava de Lula uma equipe tão radical. Estou muito surpreso, disse o ex-senador que apoiou o petista nas eleições de 2022. O ex-senador Tássio Gereissati criticou a política econômica de Lula, do PT. Ele também se manifestou contra o confronto do petista com o Banco Central. As informações são do Estadão. Gereissati, que apoiou o Lula no segundo turno das eleições, disse que não esperava que o petista e sua equipe viessem nessa linha radical de política econômica. Estou surpreso, eu não esperava que o Lula e sua equipe tivesse essa linha radical. Esse embate com o Banco Central é inteiramente desnecessário, não é só radical pelo fato de ser de esquerda, que tem propostas boas, mas pelas ideias ultrapassadas, vencidas, que já foram testadas. É radical também pelo tom da agressividade em relação ao presidente do Banco Central. Chegou a ser feito um ataque pessoal. Isso é profundamente prejudicial à economia do nosso país. Lula é um radical.
bobo de quem pensa que não, inocente ou mau caráter mesmo que apoia isso. Porque realmente o discurso de Lula não condiz com a realidade do que ele mostra. Uma equipe econômica agressiva, uma equipe de ministros agressivos, uma mídia que vive à base de narrativas, enfim, não sou eu que estou falando, é o próprio Tássio Gereissati que apoiou o Lula e falou, cara, eu não imaginei que seria tão radical. Pois é, mas o duro é que enganou muitas pessoas, tá? Muitas pessoas foram enganadas pelo discurso, a democracia vai voltar, o fantástico mundo das fadas vai imperar no Brasil, de um dia para o outro todo mundo ia ter picanha e cerveja. O problema é que todo mundo está esperando a picanha e a cerveja ainda, né? Então vamos ver por quanto tempo, tá certo? Ficou até o final do vídeo? Muito obrigado pelo apoio, por dar confiança ao nosso canal aqui. Obrigado mesmo por nos ouvir. Sabe, a gente está sendo um grito, a gente está ecoando aqui, onde há tanta radicalização, e eu estou falando da direita também, tá? Hoje mesmo eu assisti um vídeo de um cara falando que quase babava de tanto ódio e raiva. Não é assim que a gente resolve. Eu converso com muitas pessoas que só estão desinformadas. Gente, para pensar. São milhões e bilhões de reais que o outro lado tem para desinformar as pessoas. E não é com agressividade que você vai mudar o ponto de vista, é no diálogo, é na democracia. Se você lembrar um pouco mais, o Gilmar Mendes tem uma fala, e aqui não é minha, tá? De que o PT roubou tanto, mas tanto, que foi uma cleptocracia, que ele teria dinheiro suficiente de se manter por 4 eleições com campanhas bilionárias. Pois é. Agora você vai culpar o cara que está acreditando na narrativa que eles mandam? Acho que nós temos que ser superiores a isso e entender um pouco mais. Então, dialogue, ouça primeiro. Ouça os argumentos dele. Outra coisa, nunca confronte dizendo você está errado, não é assim. Você vai criar inimizade. Se ele falar para você Lula é o melhor democrata do Brasil, ouça, deixa ele falar, responda. Olha, pode até ser que o Lula é democrata, mas você não acha estranho essa aliança dele com o Daniel Ortega? Ah, não sabe quem que é o Ortega? Não, é um ditador da Nicarágua. Deixa eu te mostrar aqui no Google. Eu até gosto do Lula, não gostei por causa disso. Assim que você consegue furar a bolha e chegar até onde você tem que chegar. É no diálogo, não é na raiva, não é no ódio, não é no extremismo, tá bom? Essa é a minha visão, é assim que eu tô fazendo, é assim que eu consigo chegar com a minha mensagem, tá certo? Se quiser ajudar o canal, não esquece de comprar o nosso livro, não o nosso e-book, 20 regras pra vida, tá aqui. Dá uma ajuda pra gente, tá bom? Abraço, eu volto ao meio-dia pra gente poder continuar com o nosso bate-papo aqui. Abraço e até lá.